Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista, para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre o grande vexame do Clube do Remo ontem, no Bamparabainão, eliminado na primeira fase da Copa Verde para a equipe do São Raimundo de Roraima, hein? Que vexame! A gente vai conversar muito sobre esse jogo, sobre os responsáveis por essa eliminação e de algo mais triste que aconteceu ontem em relação ao Clube do Remo. E hoje tem o sorteio da Copa do Brasil, onde a equipe azulina irá conhecer o seu adversário e precisa ficar de olho, porque algo parecido aconteceu ano passado, aconteceu ontem e não pode acontecer na próxima sexta-feira com o adversário que a gente vai conhecer na primeira fase da Copa do Brasil. Bom, antes da gente conversar sobre tudo isso, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube vai conseguir entender o quanto que vocês estão aprovando aqui no nosso trabalho, beleza? Meta mais uma vez para esse vídeo aqui é de 1000 likes, então deixa o teu like, nem que seja na força do ódio aí, beleza? Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, hein, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente. Gente, eu já vou direto ao assunto, tá? Nem vou aqui trazer os recados dos parceiros comerciais, porque nem clima para isso tem, né? Hoje o vídeo aqui é inteiramente para a gente conversar sobre esse vexame que foi ontem, a eliminação do Clube do Remo na segunda fase da Copa Verde, o primeiro jogo que o Remo disputou da competição em 2025. Uma competição em que o Remo entrou apenas para cumprir a punição que o STJD impôs para ele, ou seja, era uma competição para ele escapar da punição e não cumpri-la na Série B, e infelizmente isso vai acontecer. Muito provavelmente o Remo vai cumprir essa punição na Série B, de 2 jogos que ainda restam, e vai ter prejuízo. Já vai começar a Série B de 2025 com prejuízo, porque não vai conseguir colocar o seu torcedor para dentro de campo e faturar nas bilheterias. Então já começa a Série B com prejuízo nas bilheterias, prejuízo para quem é sócio torcedor, porque se você está pagando o sócio torcedor, você quer ver o teu time jogar a principal competição do ano, que é a Série B. E o Remo já vai começar com prejuízo de não ter o seu torcedor no início da competição nacional. Vergonha. Mas o vexame ontem, gente, aconteceu não só dentro de campo, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre o que aconteceu fora de campo, mas dentro de campo, gente, né, a grande vergonha que o Remo passou ontem foram em vários aspectos, tá? E assim, gente, por mais que o Rodrigo Santana rodasse ou não rodasse o elenco, independentemente disso, gente, o time que entrasse ontem em campo, ele tinha a obrigação de passar pelo São Raimundo. Com todo respeito à equipe de Roraima, que ontem queria muito vencer o Remo. Os caras, a gente que estava lá no gramado, a gente que não estava na televisão, vocês não estavam nem assistindo, né? Vocês estavam ouvindo no rádio. A gente que estava lá no estádio, a gente percebia o time do São Raimundo vibrando o tempo todo, querendo a classificação, provocando o time do Remo o tempo todo. E o time do Remo apático, calado, ninguém conversava, ninguém se incentivava dentro de campo, ninguém conversava dentro de campo. Muito esquisito, um time muito estranho, né? Desde o início da partida, o Remo que entrou mais uma vez no esquema ali com 3 zagueiros, o ataque com o Maxwell, o Ítalo e o Adailton. Mas o Remo ele caiu numa armadilha que é muito comum de cair quando a gente enfrenta times do porte do São Raimundo, que é você querer o tempo todo ficar cruzando bola na área em busca de um atacante e a zaga dos caras totalmente bem postada. Ontem o time do São Raimundo foi muito bem defensivamente, principalmente no jogo aéreo. E o Remo não entendeu isso. O Remo não tinha jogadas como alternativas pelos lados, pelo chão, né, pelo meio da frente da área. E isso foi uma coisa que me preocupou, porque a gente precisa ter uma variação tática. A gente precisa ter alternativas durante o jogo. E nesse início de trabalho do Rodrigo Santana, em 2025, não está tendo isso. Eu até perguntei ontem lá para o Flávio Garcia, que é o auxiliar do Clube do Remo na coletiva, se o Remo está precisando, se o Santana está pensando, na verdade, em
variar taticamente o time. Ah, mas ele não tem jogadores para isso. Como assim não tem jogadores para isso? O elenco não foi montado a pedido dele? Não foi ele que ajudou a montar o elenco junto com o Papelinho e a diretoria? Então, é um elenco que precisa ter características de jogar em outras funções e outros esquema táticos para sair da mesmice. Eu acho que o Remo está caindo nessa armadilha, o adversário está estudando a gente e está anulando as nossas armas. Ontem, o Jadson acabou sendo expulso, prejudicou o jogo do Remo, mas não é a desculpa. Não é a desculpa. Entendeu? Faltou um pouco mais de atenção e faltou um pouco mais de concentração e de vontade de ganhar o jogo, gente. Parecia que o Remo ia ganhar o jogo a qualquer momento, parecia que os caras pensavam que iam se classificar a qualquer momento. E o tempo foi passando, o São Raimundo foi complicando o jogo e a gente sem reagir. Aí os caras abriram o placar no primeiro tempo, fizeram 1-0, né? O chute que desviou e matou o Rangel. Achei também que dava para o Rangel ter defendido, mas o desvio acabou prejudicando. E depois a gente conseguiu empatar o jogo de pênalti. Aí veio a expulsão e a gente não conseguiu mais produzir. E no segundo tempo, quem melhorou o jogo foi o moleque da base. O Guti melhorou o jogo pra gente. Teve a oportunidade, começou o segundo tempo, né? Ganhando essa oportunidade do auxiliar, do Flávio Garcia. E entrou muito bem, finalizou ali muito bem algumas vezes. Deu uma dinâmica interessante. Mas o garoto é tão azarado, coitado, que jogou ontem e acabou fraturado no lance ali em que o zagueiro do São Raimundo foi expulso, e aí igualou dentro de campo. Inclusive, ele já passou aí nessa madrugada por uma cirurgia no nariz, e a gente deseja, né, boa recuperação pro Guti, que sofreu essa fratura no nariz. Mas foi uma grata surpresa ontem, né? De que alguns jogadores podem estar ajudando. Por exemplo, na direita. Por que o Cadu não ganhou mais oportunidades? O Marcelinho ainda não mostrou aqui, velho. Muito mal o Marcelinho ontem. E, aliás, eu não entendi por que o Flávio colocou ele para jogar na última linha. Colocou o Alvarinho na direita e colocou o Marcelinho ali no canto. Na ponta direita, estava totalmente perdido. Não conseguiu ir uma no fundo e fazer nenhum tipo de jogada interessante. Felipe Viseu ontem entrou muito mal no jogo também. E os caras do São Raimundo provocando o Viseu. Sabe por que também provocaram os caras? Porque o salário do Viseu paga toda a folha do São Raimundo. Então, gente, o time que entrasse em campo ontem do Remo, seja reserva, titular, seja base, com todo respeito, eu vou repetir isso mais uma vez, todo respeito ao São Raimundo, o Remo tinha a obrigação de passar ontem pela equipe de Roraima. Tá? Remo tinha a obrigação de passar. Então, eu acho que essa eliminação ela tá na conta da diretoria, porque ela vai mais do que nunca entender que precisa reforçar, precisa sacudir esse vestiário. Tá na conta da comissão técnica, porque tá montando aí o time, mas precisa ter essa variação e cobrar mais desses jogadores, mostrar alternativas durante o jogo. E ontem, mais uma vez, não foi mostrado. E dos jogadores também, que faltaram ontem com o compromisso que precisa para jogar no Remo, cara. O Remo tinha a obrigação de passar onda pelo São Raimundo. E a minha maior raiva de ontem foi o Remo deixar para cumprir agora essa punição na Série B. Não ter conseguido usar a Copa Verde para pagar essa punição, porque foi o único motivo do Remo ter participado dessa porcaria de competição. E agora eu vou falar aqui da vergonha que eu vi ontem. Cara, essa Copa Verde, gente, ela é muito defasada, é uma competição que já era para ser extinta, já era para os clubes terem desistido de jogar. Gente, ontem não tinha uma placa de publicidade, não tinha nem a placa para indicar que a competição era a Copa Verde. Parecia um jogo treino. Parecia um jogo treino. Sabe? Uma tristeza. E a outra tristeza, gente, foi infelizmente ver o Bainão daquele jeito, né? O Bainão, ele precisa urgentemente de uma reforma. A gente está aguardando até agora o projeto da diretoria para o Bainão, para reformar o Bainão. E tá triste a situação do nosso estádio, gente, de verdade. Tá triste, eu espero muito que ainda esse ano a gente consiga alguma alternativa para reformar a nossa casa. A diretoria precisa dar um esclarecimento sobre isso. Tá, o Remo tá usando como treinamento ali, teve que jogar ontem, mas o Remo precisa dar um tempo pro Bainão também, pro gramado descansar, pro gramado se recuperar. Tá ruim o gramado também, né? Mas a estrutura do Bainão me preocupou ontem e precisa realmente de uma reforma muito urgente, principalmente ali pro lado das Mercedes, que
tá sem as arquibancadas metálicas, né? Mas um cuidado especial, mais do que nunca aí, para nossa casa, né? O nosso patrimônio, a gente precisa zelar por ele, e aqui vai ficar sempre a minha cobrança em cima disso. Gente, outra coisa, esses jogadores, comissão técnica, eles trouxeram para si agora uma pressão desnecessária, porque a gente tinha a obrigação de passar pelo São Raimundo, iria enfrentar o Amazonas, que era um confronto ali equilibrado, né, de dois times de Série B. Se passasse, provavelmente poderia pegar um repá mais uma vez. A gente perdeu renda também, porque isso aí, lá na frente, você iria pegar uma boa renda num clássico. Mas esses jogadores trouxeram para si mais do que nunca pressão. Mais do que nunca pressão. Eu vou repetir aqui, gente. Qualquer jogador que entrasse em campo ontem tinha a obrigação de passar para a segunda fase da Copa Verde. Se fosse time mesclado, se não fosse time mesclado, não tem desculpa. Não tem desculpa. Vocês vão escutar muito isso aí hoje, né? De culpar a comissão técnica porque rodou o elenco. Gente, não é desculpa. O Remo tinha a obrigação de passar ontem, mesmo com reservas. Mesmo com as reservas, tá? Tinha a obrigação de passar. E a comissão técnica agora, mais do que nunca, vai precisar dar resposta. É a primeira grande crise que a comissão técnica, liderada pelo Rodrigo Santana, vai ter nessa era depois do acesso. Porque eles chegaram no Clube do Remo ano passado justamente para tentar reerguer o clube depois de uma crise gigantesca, né, com o Catalá e depois com o Morínigo. Um início complicado ali, conseguiram se classificar o Remo para a segunda fase, conseguiram o acesso, e agora é a grande pressão que essa comissão técnica do Rodrigo Santana vai ter. E é muito importante que o Rodrigo consiga entrar na mente desses caras, desses jogadores, e recuperar o psicológico. Porque parece que alguns jogadores estão com a cabeça no mundo da lua, cara. Estão desplugados, desconcentrados. E não é possível que só com uma arquibancada cheia que esses caras vão se motivar. Jogar no Remo com o salário alto que esses caras ganham, uma folha mais de R$1 milhão, não é desculpa para você não se motivar. Hoje tem o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, às 15h na CBF. O Remo vai conhecer o seu primeiro adversário na competição. E o espírito não pode ser o mesmo que aconteceu ontem. Não pode. Isso não pode se repetir. O Remo não pode ter um prejuízo milionário como teve ano passado, caindo para o Porto Velho. E o torcedor já está preocupado. Já está preocupado com o ano. A Série B começa, gente, em menos de 2 meses. Ela começa no dia 4 de abril. Menos de 2 meses. Então vocês precisam acordar aí dentro. Rodrigo, comissão técnica, trabalhar, variações táticas, encontrar o time ideal. Porque vocês trouxeram para si uma responsabilidade, uma pressão que iria aparecer no jogo da Copa do Brasil, que iria aparecer no Repá e já apareceu agora. Então não dá tempo de se lamentar, é trabalhar. Domingo já tem a tuna pelo Parazão e algo precisa ser feito para que a gente não caia na armadilha que caímos nos últimos anos. Porque esse ano tem Série B, é a principal competição e a gente não pode fazer feio nessa competição. Então o recado está dado. Eu acho que a torcida do Remo já está com o sinal amarelaço ligado depois de ontem e preocupada, com razão. E outra coisa, não dá para ficar dependendo de um ou dois jogadores. Ah, o Dodô não jogou ontem, o Lucão não jogou ontem, o fulano de tal não jogou ontem, estava suspenso. Não dá. Jaderson, bora jogar, irmão. Pavani, bora jogar, irmão. Bora acordar todo mundo, né? Tá na hora. Começou a temporada, começou 2025. E ontem foi o primeiro baque, o primeiro choque. E tomara que a gente consiga se reerguer depois disso. E as lições estão aí. Veio a lição como do Capitão Poço. Ontem veio uma prova de Enem praticamente aí na nossa cabeça, né? Que foi essa eliminação para a equipe do São Raimundo, que se motivou muito para eliminar a gente. Galera, hoje nós iremos transmitir o sorteio da Copa do Brasil. Estarei ao vivo aqui com vocês a partir das 14h30 para a gente conversar um pouco mais sobre esse jogo de ontem, né? Do Clube do Remo contra o São Raimundo e conhecer o nosso primeiro adversário na Copa do Brasil 2025. Eu quero muito agradecer a todos vocês pela audiência de honra do canal, somados aqui as 3 lives, né? O pré-jogo, a transmissão e o pós-jogo,
A gente teve 180 mil visualizações. Então, eu quero agradecer demais a todos vocês. Batemos aí o número de 35 mil inscritos. E agora a gente vai focar nos 40 mil para sortear mais 2 camisas para vocês do Clube do Remo. Deixe o teu like, muito importante. Comentem os assuntos desse vídeo. Desabafem nos comentários, tá? Podem desabafar, não tem problema nenhum. E compartilhe com seus amigos, verifique a sua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Bora acordar, Remo. Bora acordar.